que está falando genocida? É uma acusação grave. É sim, é grave sim. Independente de empatias, independente de sintonia ideológica, cada um de nós temos um compromisso, um dever constitucional, um dever cidadão com o país que a gente vive. Eu tenho um compromisso com o meu familiar, com os amigos, com a vizinhança, com os colegas do trabalho, com as pessoas que ao meu redor. Quando eu vou à praia, né? Como é que eu me comporto? Ou seja, meu comportamento social é que vai balizar o equilíbrio, que vai balizar a harmonia, a sensação de prazer. Nossa, que coisa maravilhosa eu estar aqui, né? Então, quando você entra num lugar que você se sente bem, né? Que você se, nossa, que coisa legal aqui, ai, que clima bom, gostoso e tal, seja de alegria, seja de serenidade. Quem é que está fazendo isso, gente? Não é só você, não é só eu, não. São as pessoas em volta. É a decoração que alguém fez daquele lugar, né? Aconchegante ou energética. Quando eu falo, o tempo todo, quando eu falo viver em sociedade, tá? É viver no outro. Não estamos numa ilha isolada. Não estamos. Então, quando a gente está convivendo com o outro, é uma troca energética. Está aí a física quântica, que veio, que coisa maravilhosa. A física quântica veio para dizer que estamos todos conectados. Isso é pura ciência. Então, vamos entender definitivamente por que cabe. Aí você vai na cloroquina, nós temos um vídeo aí, uma live que eu fiz sobre a cloroquina não é a vilã. Vilã é quem usou a cloroquina para levar a classe proletária para a rua, dizendo: você pode pegar os trens da vida, os ônibus, as ruas, porque você tomando cloroquina e todo aquele kit, você está salvo. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Vivemos um momento ímpar em nossa história. Ser presidente da República é olhar o todo, e não apenas as partes. Não restam dúvidas de que o nosso objetivo principal sempre foi salvar vidas. A solução não é a mesma para todos. Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o seu pão de cada dia. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. Todos estão salvos. Essa decisão poderá entrar para a história como tendo salvo milhares de vidas no Brasil. Nossos parabéns ao Dr. Calil. Temos mais boas notícias. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19. Você está protegido. E a partir dessa fala, cotidianamente, dia a dia, os trabalhadores foram para a rua, confiando no seu presidente, e foram mortos. Foram mais de 700 mil vítimas fatais desta pandemia, desta Covid, por conta do discurso diário, por conta da distribuição criminosa desse kit. Agora, depois vamos falar do Yanomami, do povo Yanomami, em processo de genocídio
uma coisa dantesca. O que era aquilo? O que foi aquilo? O que ainda é? Porque até você reequilibrar um corpo não é meses, não, gente. Não é um ano de governo, não. É muito tempo. Fora a questão emocional dos indígenas mortos, dos indígenas que perderam seus filhos, seus pais, seus avós, que foram deixados para morrer de fome. Tá? Está marcado no povo Yanomami Damares da vida, Micheles da vida, Bolsonaros da vida. Isso é genocídio. Então, quando eu falo governança genocida dos Bolsonaros, da família Bolsonaro, não é à toa. Então, a gente tem etapas, a gente tem um processo para elaborar o orçamento. Eu sempre falo da estatística, né? Que vai orientar as políticas públicas. E quando você fala em política pública, projeto social, você fala o quê? Verba, dinheiro, capital. Não esquecendo que vivemos dentro de um sistema capitalista. Então, tudo é dinheiro, para nascer, para morrer, para viver, tudo é dinheiro. E aí o que você vai fazer no quê? O que a gente faz dentro da nossa casa, nem sempre. Prioridade. Qual é a prioridade? Tá? Na área da saúde, nós temos quase 6 mil municípios. Então, vamos lá, cada município tem a sua própria verba, mas tem a verba federal. Aqui, no caso, o que eu vou falar é da verba federal, né? Desse montante. Então, vamos ver as prioridades. Para isso existem os governos municipais e estaduais, né? Para isso existem os vereadores, para poder o quê? Ajudar na elaboração do orçamento, seja ele do seu município, do seu estado, da federação. Então, você tem o plano plurianual, que é o PPA, você tem a LDO, que a gente vai falar, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a meta para o ano. Quanto nós vamos precisar gastar naquele ano? Né? É igual o salário da tua casa, você só tem aquele salário, então não pode gastar muito mais do que o salário, senão taca empréstimo, taca cheque especial, e quando não tem, aí ferrou. Né? E tem o LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, são os recursos para um ano. Né? Isso, gente, todo mundo tinha que saber isso. Então, o PPA é o planejar, você vai planejar. Então, é o plano plurianual, que vai de 2022 a 2025. É sempre assim. Faz-se um orçamento, tá? Por exemplo, o Lula, o ano de 2023, ele teve que trabalhar com o orçamento de 2022. É sempre assim, tá? Depois, você tem a orientação, que é a LDO, 2022, 2023, 2024 e 2025. Na LDO, você tem a LOA, que vai executar, né? 2022, 2023, a gente está agora na LOA de 2024 e ainda tem de 2025, tá? Então, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelece as regras para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do ano seguinte. Entre outros itens, a LDO determina o nível de equilíbrio geral entre receita e despesa. Né? Então, a gente tem que equilibrar, não pode gastar mais do que se tem. Né? Traça regras para as despesas dos poderes executivos, legislativos e judiciário. Guarda essa coisa aqui de traça regras, traz regras. Autoriza o aumento de despesas com pessoal. Disciplina o repasse de verbas da União para os estados, municípios e entidades privadas. E ainda tem os ROIT, né? Por exemplo, a Arraial do Cabo tem ROIT. Então, quando você bota aqui disciplina o repasse de verba, então você vai ver qual estado precisa mais ou menos, né? Tem que equilibrar. Para isso, você não pode escolher tiriricas na vida. Percebe, gente? Porque precisa de pessoas que minimamente saibam as coisas. Aí tenho que falar de Santo Cantarato, né? Que
poxa, ele entende de leis, ele entende das coisas. A Simone Tebet, né? Simone Tebet é de direita, não importa, mas o que eu vejo dela mostra equilíbrio. O que eu não gostava dela, hoje eu gosto, a Soraya... esqueci. Elisiane Gama, que é evangélica, né? Mas você percebe que ela tem conhecimento das coisas. Então, você precisa de um mínimo de conhecimento de tudo um pouquinho, de como se comportar. Eu lembro de Abílio. O LOA, Lei Orçamentária Anual, prevê as receitas e fixa as despesas do governo federal para o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde virão os recursos. Entre outros itens, a LOA projeta parâmetros macroeconômicos, como o PIB, o Produto Interno Bruto, a inflação e a taxa de juros, prevê a arrecadação do governo com tributos e outras fontes de recursos. Importantíssimo, percebe? Não é? Define metas, tem que ter metas, para a política fiscal, medidas que o governo toma para equilibrar suas despesas e receitas. Define os valores que a União poderá usar para investimentos e financiamentos por área. Define despesas determinadas por sentenças judiciais, chamadas precatórios, né? Lista as obras e serviços com indícios de irregularidades graves. Então, gente, o trabalho é imenso, né? Então, precisa ter gente com responsabilidade, com comprometimento, com ideal de ver, poxa, olha só, o meu município está tão lindo, maravilhoso, porque as verbas estão sendo bem utilizadas, né? Então, as pessoas estão tendo prazer de caminhar. Se tem um problema de saúde, já tem um hospital, já tem equipamentos, né? Que as pessoas não precisam sair daqui para 3 horas depois ir lá para o Rio fazer alguma coisa, né? Enfim, então é maravilhoso isso. Você percebe que as pessoas, a parte da população, não quer o paraíso na Terra. Vamos lá. PPA, que é o Plano Plurianual, estabelece os grandes objetivos e metas dos programas de governo a cada 4 anos. Esse período não coincide com o do mandato presidencial. O último ano do PPA sempre se refere ao primeiro ano do novo governo, como eu falei. A ideia é garantir que os programas não sejam interrompidos logo no início do governo seguinte. Agora vamos às notícias, né? Vamos às notícias aqui. Eu quero ler a primeira notícia, que eu falei assim, meu Deus, pessoas que não são comprometidas em nada, né? Então, eu trago aqui uma notícia da RD News, portal de notícias do MT, que é um portal de notícias de Cuiabá, tá? Lula contraria a bancada de MT e veta emenda patriota na LDO de 2024. A medida do Poder Executivo Federal foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, no dia 2 de janeiro de 2024. A notícia vem o seguinte: o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2024, com veto à emenda patriota, rejeitando a proibição do uso de recursos públicos para atividades e ações que vão contra os valores da família tradicional. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. A emenda de autoria do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, havia sido aprovada na Câmara por 305 votos a 141 e 2 abstenções. Já no Senado, o placar foi de 43 a 26. Os parlamentares de Mato Grosso deram apoio maciço
Entretanto, acabaram sendo contrariados pelo veto. O objetivo era proibir, por meio da lei orçamentária, presta bem atenção, gente, portal de notícias, tá? De Cuiabá. O objetivo era proibir, por meio da lei orçamentária, que a União destinasse recursos para a realização de abortos ilegais, presta atenção, destinasse recursos para a realização. Então, a União estava querendo destinar recursos para abortos ilegais e restringir despesas que, direta ou indiretamente, promovessem, incentivassem ou financiassem ações para influenciar crianças e adolescentes da creche ao ensino médio a terem orientação sexual diferente do sexo biológico. Portal de Notícias RD de Cuiabá coloca uma miséria dessa. Mas como eu fico pensando o seguinte, né? Porque até hoje eles falam do kit gay, até hoje eles falam de ideologia de gênero, né? Tá aqui, ó, 2 de janeiro de 2024. Sabe por quê? Porque eles confiam plenamente na desescolarização, na falta de cultura, na falta de educação política, na desinformação da população. Não tem outra explicação. E uma outra coisa muito importante, na parceria ferrenha da maioria das lideranças evangélicas, também parte das lideranças católicas, como o padre Paulo Ricardo. Tá? Então, a extrema-direita, sem a religião, não ia dar não. Até rimou. Não ia dar não. Mas a religião, gente, está lá para lavar, fazer a lavagem cerebral, para, sabe, incutir na cabeça das pessoas que aquilo ali é verdade. E aí você, mas Sônia, por que as pessoas compram essa ideia? Por que elas não procuram saber se isso é verdade ou não? Olha, eu acho que é um conjunto de coisas e a gente não pode esquecer da sintonia que eu já falei. Da sintonia. Se eu tenho aquela sensação de superioridade, de desrespeito ao outro, e eu tenho uma religião que faz essa lavagem cerebral, aqui eu vou deixar a dica e é um canal que tem colaborado muito para mostrar o que significa lavagem cerebral na religião. É de chocar qualquer pessoa de bom senso. É de chocar, tá? Eu vou tentar lembrar para deixar na descrição pelo menos um episódio para vocês verem se acham interessante e tal. São relatos de pessoas que passaram por diversas religiões, tá? Católico, espírita, evangélico, tudo, mostrando os bastidores, mostrando como é viver dentro daquela religião e por que saiu. É muito interessante, por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus, pastores que são obrigados a fazerem vasectomia, pastores que são obrigados a não se casarem, ou se casa, tem toda uma coisa, mas o que é mais, eu acho mais importante dentro do meu entendimento, né? Eles são proibidos de estudar. Eles são proibidos de estudar, de ler qualquer outro tipo de livro que não seja da religião deles. Então, outra coisa,
eles são proibidos de trabalhar. Então, é uma dedicação exclusiva à religião. O que significa isso? Ser um bom pastor, isso eu estou reproduzindo aqui os relatos, tá? Todos eles que eu escutei, isso aí. O bom pastor é aquele que arrecada, entendeu? Então, a doutrina deles é o dinheiro. Então, quanto mais arrecadar, melhor pastor você é. Não rimou, mas é isso. Tá? Então, aí você pega esse tipo de conduta, né, de orientação ali, aquela família que vive ali dentro da religião, tá? E que vai fazer um trabalho pró-família Bolsonaro, entendeu? Que vão defender a família, Michele, coisa linda, bonita ela, né? Vamos defender a família, né? Tanto é que eu estou trabalhando aqui, estou acompanhando, já fiz algumas séries sobre a questão do casamento na população LGBT, né? Pastor Eurico se arvorando em proibir o cidadão e a cidadã de dizerem assim, sou casado, no civil e no religioso, na religião que nos aceita, tá? Então, assim, é uma total destruição dos direitos civis, dos direitos constitucionais, da cidadania plena, entendeu? E todo cidadão, nasceu aqui no Brasil, ele está teoricamente, sob a proteção da Constituição, tem todos os seus direitos garantidos. Se o casal hétero casa no civil e no religioso, o cidadão homoafetivo, ou o cidadão o cidadão homossexual, ele também vai ter o direito de casar. Além de ações que poderiam desconstruir, diminuir ou extinguir o conceito de família tradicional, formado por pai, mãe e filhos, e a realização de cirurgias em crianças e adolescentes para mudança de sexo. Também ficaria proibido a aplicação de recursos públicos na invasão ou ocupação de propriedades rurais privadas. Ou seja, o Lula, o PT, ele está ali, querendo fazer toda a população virar gay, lésbica, querem fazer cirurgia em criança sem precisar. O Lula, o PT, eles querem que invada todas as propriedades, entendeu? Vai tirar, vai comer criancinha, né? Vai acabar, fechar as igrejas evangélicas, vai invadir todo mundo. Gente, quem compra essa ideia, né? Pior que compra, lê uma notícia dessa e, ai, meu Deus, que coisa horrível. Sinceramente. Segundo o autor da proposta, o autor Eduardo Bolsonaro, o objetivo era de que a União respeite a propriedade rural, além de respeitar a educação singular de cada família em relação às suas crianças. Nenhum desses tópicos estava previsto no projeto da LDO e haviam sido rejeitados na Comissão Mista de Orçamento. De Mato Grosso, os deputados federais Amália Barros, do PL, Coronel Assis, União Brasil, Coronel Fernanda, do PL, Emanuelzinho, MDB, Gisela Simona, União, e José Medeiros, PL, votaram a favor da inclusão da emenda. Somente Abílio Brunini, aquele do PL, Juarez Costa, MDB, não registraram votos, até porque o trabalho do Abílio é apenas fazer furdunço, criar caos, não trabalhar, né? Dos senadores, apenas Carlos Fávaro, do PSD, ministro da Agricultura e Pecuária, licenciado do cargo até a conclusão do ano legislativo, votou contra a emenda. Jaime Campos, da União Brasil, Wellington Fagundes, PL, acompanharam o voto da maioria. Veja, como é que você sabe das coisas? Como é que você
sabe o que está acontecendo no país, na sua cidade, no seu município, no seu estado, através do quê? Das redes sociais e da mídia. E aí, quando você tem uma mídia dessa, que não analisa a coisa, não considera a totalidade da população e cria um texto que orienta o quê? Ao pânico, ao crime, né? Nossa, vai invadir terras. Não foram só um texto sobre LDO, não. Até ontem eu tinha contado 5 textos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 5. O Lula vetou e sancionou a LDO número 4, por isso que eu botei ali no título, né? Número 4, tá? Isso é muito importante, porque cada texto ele vai ter uma redação, entendeu? Aí, para você entender o processo da coisa, você tem que acompanhar direitinho. Isso é didático, gente. A emenda foi aprovada por mais de 50% de deputados. Então, você veja, eu fiz uma live sobre isso. Bolsonaro saiu, mas quem o acompanha, não vou chamar mais de bolsonaristas, os extremistas da direita, eles estão lá, direto, em sua maioria. Nas comissões, por exemplo, de justiça, a maioria é de apoio a Bolsonaro. Por isso que passou a proibição do casamento civil homoafetivo e a proibição de se chamar de família. Gente, olha bem, nós estamos falando de sociedade brasileira, tá? Apenas 141 deputados se manifestaram contra essa emenda horrorosa, criminosa, porque é um crime social, tá? A votação entre senadores foi mais apertada, foi 43 a favor, com 26 contra. Você vê a maioria. Então, nós estamos vivendo um momento planetário ocidental, né? Porque eu não sei o que está acontecendo. Bom, a Rússia está lá em guerra, aquela coisa toda, mas enfim, é planetário, né? De que a maioria dos seres humanos estão na barbárie. Estão na barbárie. Você veja, votarem, escolherem um tal de Milei para representar, governar a Argentina. Barbárie isso, gente. É barbárie. Quando você escolhe um cara que vai ter a caneta para decidir vida e morte de uma pessoa, e você escolhe o criminoso, o bárbaro, aquele que fala, né? Precisava morrer mais de 50 mil, mais de 30 mil, sei lá o quê, entendeu? Você vê, olha aí, o negro a gente pesa em arroba, né? Meus filhos são educados, jamais casariam com uma negra. Né? Mulher é tão feia que não serve nem para ser estuprada. Tá? Então, uma pessoa que escolhe uma excrescência dessa não merece respeito. Ó, aqui já está no Diário Oficial o veto. Então, eles falaram na reportagem de 34 itens. Eu não tive tempo de ver se de onde esses 34, porque, na verdade, foram 26 artigos, tá? Foram 26 artigos. Deixa eu ver os artigos aqui para depois vocês. Ó, entre os 34 itens vetados está o cronograma obrigatório que o Congresso definiu para a execução das emendas parlamentares, individuais e de bancada, fixando o pagamento integral até 30 de junho de 2024. De acordo com o governo, o preceito atingiria diretamente a gestão da execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Federal, sem previsão constitucional expressa, o que violaria, assim, o disposto no artigo 2º da Constituição. Então, foi assim, gente... Bom,
É loucura. Os artigos da LDO que foram votados: 4, 7, 12, 16, 18, 48, 49, 71, 74, 77, 81, 82, 84, 85, 90, 93, 102, 103, 104, 120, 157, 170, 182, 184, 185 e 186. Foram os artigos que foram vetados. E aí, cada artigo, alguns foram vetados integralmente, como o 4º artigo. Por exemplo, no artigo 7º, foi vetado o parágrafo 11, e assim vai, né? O 12, artigo 12, incisos 27 e 28, que eu não encontrei. Foi prioridade. Foi vetado por completo o artigo 4º do PLN 4 de 2023, que ampliava o rol das prioridades da administração pública federal para o referido exercício, que, segundo o presidente, contraria o interesse público. Né? Por que foi vetado? Dispersar os esforços do governo para melhorar a execução, o monitoramento e o controle das prioridades já elencadas. Ou seja, 6 por meia dúzia, entendeu? A coisa já está sendo feita, então por que você vai dispensar mais dinheiro para aquilo? Né? E os valores tradicionais? O veto também foi dado ao item que impedia a geração de despesas com a invasão ou ocupação de propriedades rurais privadas, ações tendentes a influenciar crianças e adolescentes da creche ou ensino médio a terem opções sexuais diferentes do biológico, ações tendentes a desconstruir, diminuir ou extinguir o conceito de família tradicional formada por pai, mãe e filho, cirurgias em crianças e adolescentes para mudança de sexo e realização de abortos, exceto nos casos autorizados em lei. Para Lula, o dispositivo traz na LDO regra para vedar geração de despesas que, direta ou indiretamente, promovessem, incentivassem ou financiassem várias contas aleatórias, impertinentes em relação ao que costumeiramente consta em lei de diretrizes orçamentárias. Isso, por si, evidencia a violação ao comando normativo orçamentário previsto no parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição. O presidente destacou ainda que algumas vedações contidas nessa proposta ao executor das políticas públicas vão em contra o objeto de decisões judiciais vinculantes à administração pública federal. A emenda ao artigo 26 da LDO de 2024, elaborada por Eduardo Bolsonaro, do Partido PL, foi considerada uma emenda fake, porque tem o objetivo de induzir a mentira. Eduardo Bolsonaro desconsidera o que seja a política pública e a Constituição de 1988, onde nós temos sobre as terras artigos 184, 185, 186. Sobre os prédios abandonados, no Código Civil, nós temos os artigos 1285 e 1276. Sobre a orientação sexual, nós temos projeto de lei do Senado número 134 de 2018, que criou o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. E sobre o aborto ainda sendo debatido, é um problema social, é uma questão de saúde pública. Então nós temos artigos e debates que tratam com responsabilidade essas questões de terras, de prédios abandonados, de aborto, de direitos sexuais e de gênero. Nós já temos previstos na Constituição, no Código Civil,
considerando a existência da totalidade da população brasileira.